O dadaísmo foi criado mundial e surgiu como resposta ao clima de instabilidade provocado pelo conflito bélico. E sua principal característica era uma linguagem pelo ilogismo dos textos, além da aversão a qualquer conceito racionalizado sobre a arte. O surrealismo surgiu na França em 1924 e defendeu a criação através das experiências nascidas no imaginário e da atmosfera onírica. Na literatura brasileira, influenciou escritores como Oswald e Mário de Andrade e, posteriormente, Murilo Mendes e Jorge de Lima. O dadaísmo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no ano de 1916. Possuía como característica principal a ruptura com as formas de artes tradicionais. Portanto, o dadaísmo foi um movimento com forte conteúdo anárquico. O próprio nome do movimento deriva de um termo francês infantil, que é dada, que significa brinquedo ou cavalo de pau. Daí observou-se a falta de sentido e a quebra com o tradicional deste movimento. Este movimento é um reflexo da perspectiva diante das consequências emocionais trazidas pela Primeira Guerra Mundial. O sentimento de revolta, de agressividade, de indignação e de instabilidade. Bom, as principais características do dadaísmo é que eles pegam objetos do cotidiano, porém de uma nova forma, dentro do contexto artístico. A irreverência artística, o combate às formas de arte institucionalizadas, a crítica ao capitalismo e ao consumismo, a ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica, uso de vários formatos de expressão, desde objetos comuns do cotidiano até sons na composição de obras de artes plásticas e um forte caráter pessimista e irônico, principalmente em relação aos acontecimentos políticos no mundo. O impacto causado pelo dadaísmo justifica-se pela atmosfera da confusão do desafio à lógica sugerida por ele e por expressar de modo confundível as suas opiniões acerca da arte oficial e lógica sugerida. Esse movimento vem abolir de vez a lógica, a organização, a postura racional, trazendo também a arte e o caráter total. Um dos principais autores, também fundador do dadaísmo, é o Tristan Tzara, o qual ensina o movimento. Receita dadaísta para fazer um poema. Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. A linguagem dadaísta pretende anular qualquer barreira, pois o importante das palavras não é seu significado, e sim o som. O som é intensificado pelo grito contra a burguesia e seu apelo capital. Entre os principais artistas do dadaísmo, temos o Tristan Tzara, o Gildo Zevola e o Man. Bom, o dadaísmo no Brasil ele surgiu abrangendo as artes plásticas, principalmente a literatura. Ele veio nos primeiros anos do modernismo no Brasil e os artistas buscavam o arrojado e o polêmico, onde o dadaísmo se encaixava
encaixavam perfeitamente. As ideias do dadaísmo europeu foram absorvidas e se enquadravam nesse estilo, e logo depois serviu como influência para os artistas do modernismo. O dadaísmo tem referência através do escritor Mário de Andrade em seu livro Pauliceia Desvanada, na qual há um poema chamado Ode ao Burguês. Já no prefácio do livro, o autor recomenda que só deveriam ler o referido poema os leitores que soubessem urrar. E esse é um trecho do Ode ao Burguês. Vai ser lido depois. Agora a gente vai falar do surrealismo, que surgiu na França na década de 20, e ele é baseado nas teorias psicanalíticas de Freud, que mostram a importância da criatividade humana. Segundo Freud, o homem deve libertar sua mente lógica impostos pelos padrões comportamentais e morais impostos pela sociedade, dar vazão aos sonhos e às informações do inconsciente. Bom, algumas características do surrealismo são que é uma combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Em muitas de suas metodologias estão a colagem em escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana, buscando expressar o mundo do consciente e dos sonhos. Buscava deliberadamente o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas inalcançáveis por meio da lógica. E foram duas formas dentro do movimento, João Mirro e Max Estein, que praticavam a arte improvisada, destacando-se mais possível do controle consciente. Esse movimento artístico surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, sem freio de espírito crítico. O que vale é o impulso. Os surrealistas deixam o mundo real para penetrar no irreal, pois a emoção mais profunda do ser tem todas as possibilidades de expressar apenas como uma aproximação do fantástico no ponto onde a razão humana perde o controle. O surrealismo tinha como objetivo ultrapassar os limites à imaginação que tinham sido criados pelo pensamento burguês e suas tradições lógicas, e pelas ideias artísticas que estavam em vigor desde o Renascimento, características bem marcantes que estão ligadas ao simbolismo. O marco de início do surrealismo foi a publicação do Manifesto Surrealista. Foi pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, em 1924. Neste manifesto foram declarados os principais princípios do movimento surrealista: a ausência da lógica, a adoção de uma realidade maravilhosa e exaltação da liberdade de criação, entre outros. Este movimento artístico-literário se insinua no interior dos movimentos da vanguarda modernistas, englobando antigos adeptos do dadaísmo, que primava pela irracionalidade, pela censura a toda atitude moderada e era marcada por uma descrença total e um negativismo radical. Eram outros dois marcos que foram muito importantes para esse movimento do surrealismo, que foi a publicação da Revista Socialista e ou também o segundo manifesto do surrealismo, ambos que aconteceram em 1929, e na década de 30 foi quando ele se expandiu mais e começou a ser conhecido. Os artistas do surrealismo que mais se destacaram foram o escritor italiano Alberto Giacometti
o dramaturgo francês Anthony Artaud, os pintores espanhóis Salvador Dalí e Joan Miró, o belga René Magritte, o alemão Max Ernst, o cineasta espanhol Luis Buñuel, o escritor francês Paul Eluard, os escritores Paul Eluard, Luis Aragon e Jacques Prévert. Bom, o Salvador Dalí, ele nasceu em 1904 na Espanha e foi um dos mais importantes artistas plásticos surrealistas da Espanha. Os quadros de Dalí chamam a atenção pela incrível combinação de imagens bizarras com sonhos com excelente qualidade plástica. Dalí foi influenciado pelos mestres da Renascença e foi um artista com grande talento e imaginação. Era conhecido por trazer extravagâncias para chamar a atenção e com isso os críticos da época não gostavam muito. As principais obras dele foram Os Primeiros Dias da Primavera, A Velhice do Guilherme Tell e As Poesias das Américas, e entre outros. Os cineastas adeptos passaram a quebrar o tradicionalismo cinematográfico. Começaram a não se preocupar mais com o enredo e a história dos filmes. Dois filmes que representam bem esse gênero do cinema são Um Cão Andaluz, em 1928,